Então, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a doutora Jans Campos, eu tenho algumas especialidades que eu uso e conhecimento que eu uso no sentido holístico de tratamento, principalmente focado na autocura. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa história de terapia de vidas passadas, porque parece que é uma coisa ligada ao espiritismo, mas não é. Ela surgiu, evidente que faz parte da história do homem, mas ela surgiu no Canadá com psicólogos dentro do consultório de psicologia. Psicólogos tinha uma muito famosa chamada Edith Fiore, que faziam tratamentos com hipnose, certo? E aí elas iam regredindo até o intraútero e de repente a pessoa passava para outra etapa. E eles, na maioria, a religião era protestante, não tinha nada a ver com o espiritismo. A partir daí, teve alguns congressos em São Paulo terapias alternativas, isso no ano de 1985, mais ou menos. E então eles trouxeram esse conhecimento. E aqui no Brasil surgiu com um cirurgião que também era protestante, casado com a filha de um pastor. Então, dentro do centro cirúrgico, algumas sensitivas que eram assim, atendente do centro cirúrgico, instrumentadora, tal, de repente caía em transe dentro do centro cirúrgico e começava a falar da vida do paciente que estava sendo operado, certo? Daquela vida, de vida passada. Isso virou uma confusão e esse doutor Eliezer Mendes, ele foi então estudar, foi conversar com outras pessoas e foi aprendendo com as próprias sensitivas. E aí ele fez um centro de estudos, né, e de tratamento, e eu tive a oportunidade de visitar, de ficar lá alguns dias junto com meu pai. O meu pai era psiquiatra e já trabalhava para um trabalho espiritual de desobsessão aqui no Sanatório Vicente de Paulo, Espírita Vicente de Paulo, com uma médium, Dona Estefânia. Então, ele já fazia um trabalho de desobsessão no doente mental com a parte espiritual mais kardecista, tá? Mas aí a gente vendo esse trabalho, ele resolveu então montar uma clínica e começou então a aliar esse tratamento na realidade não foi nem aliar, a desvincular do processo religioso, exatamente para atender as pessoas que vinham de outras religiões, né? E aí, alguns anos depois, surgiu em Miami um outro médico, psiquiatra, o Dr. Brian Weiss, que até escreveu um livro, alguns de vocês devem conhecer, que ele também não era espírita e fazia esse processo de hipnose e as pessoas regrediam até antes daquela vida. Então, na realidade, eu estou contando tudo isso porque para a gente realmente desvincular esse processo de tratamento da parte religiosa, porque ela não surgiu aí, tá? O pessoal que é espírita kardecista fazia isso? Não. Por quê? Porque lá no livro dos espíritos está escrito que você perde a memória de outras encarnações porque é para facilitar o processo evolutivo, inclusive de perdão e de aceitação daquela vida que você está vivendo agora. Então, na realidade, o espiritismo é contra a terapia de vidas passadas. Porque é como abrir uma caixa preta. E não é fácil. E precisa de acompanhamento depois. Por quê? Então, o espiritismo é contra esse processo terapêutico e você tem que realmente, depois que você abre aquela caixa, você tem que cuidar pelo menos umas 4, 5 sessões de terapia, porque não é fácil você ver.
Você vê as coisas que você. Na realidade, a gente espera que o paciente, o alvo, sei lá o quê, ele tenha maturidade, mas não tem. Porque é muito difícil. Você saber que de repente você assassinou alguém da família, você fez uma coisa má, você comeu o coração de alguém, certo? Mesmo que você fala, não, naquela época, eu estava, não, acho que eu era companheira sua, eu estava lá, eu tenho uma visão de fazer sacrifício de criança, certo? Então, foi muito difícil, eu levei acho que mais de ano para aceitar aquele processo que eu vi de uma vida que, naquele tempo, era uma coisa que podia acontecer. Tá? Tá. O que, que surge nessa hora? Não só a sua vida passada. Você tem as diferentes faixas, é como uma lãzinha, sabe aquela lã mescla que tem várias cores? Então, às vezes você vê uma faixa, às vezes vê outra. Por isso é importante o não julgamento daqueles que estão colaborando com o trabalho. Então, viu uma faca? Uma faca. Não tem que ficar interpretando. Ah, eu vi um gato, eu vi um cachorro, eu vi um papagaio. Fala o que viu, entendeu? Porque esse julgamento está atrapalhando. Atrapalhando o quê? O processo de cura. Porque esse momento é um momento de cura, de autocura dos sensitivos que trabalham aqui. Entendeu? Agora, por que, que você tem que fazer a autocura? Todo mundo quer ser terapeuta. Todo mundo. Porque acha que ó, vai chegar, vou falar, ó, você faz assim, 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 você vende a casa, põe o gato aqui ali. Só que não é assim, vocês viram aqui no começo. É a pessoa que você está tratando que tem que vir. Você vai atuar através de empatia e perguntas. Quem vai decidir é o paciente-alvo, entendeu? Por quê? Porque só ele conhece a realidade do aqui e agora e a realidade que ele passou todos esses 1000 anos. Ele detém a verdadeira sabedoria. Então não adianta. Todo mundo quer ser terapeuta hoje. Você vê na internet, você vê todo mundo. E ser terapeuta não é ditar, ó, isso aqui é a melhor solução para você. Não. E isso independe de quem venha. Que o seu flecheiro me perdoe, mas mesmo que o seu flecheiro chegar e falar, vai fazer isso, não vai fazer sentido. Por quê? Porque mesmo que ele tenha uma visão cósmica um pouco maior que a nossa, e é pouco, porque nós estamos aqui, médium e guia sensitivo, estão no mesmo, nós estamos no mesmo plano evolutivo, com poucas diferenças, pouquíssimas. Médium e guia evoluem juntos. Juntos. E aí a gente fica, ai, porque é animismo, porque não sei o quê. O animismo é importante, porque com o animismo vem a tua faixa que precisa ser trabalhada, e não importa o animismo, não importa. O que importa é o conteúdo. Como que eu sei se o espírito é bom ou é ruim? Ou se a pessoa é boa ou é ruim? Pelo conteúdo do que ela fala. E se você afrontar ela apelar, é um sinal de que está fora da faixa. Entendeu? Então, esquece esse negócio. Nós estamos num momento de transição planetária. O assédio das trevas é muito importante para destruir. Trabalha 5 minutos e eles pegam em 2 pontos. Na parte sexual individual de cada um. Então tem que sempre estar atento a isso e pega
desarmonia do grupo que vem casar, porque isso aí é animismo, porque isso aqui. Não. O animismo é importante, é uma parte de você. Se eu chegar aqui e começar a falar, outro dia eu fiz uma analogia, contável, que nós éramos igual pipoca na panela. Então, põe o fogo lá, cada uma estoura no momento. Todo mundo é igual. Todo mundo é filho de Deus e todo mundo, só que cada um vai estourar no momento. E o estouro é irreversível. Quando você evolui, quando você enxerga, você não volta a ser pipoca. Certo? Agora, tem uns que vão ficar por lá um bom tempo. Então, a gente, como terapeuta, porque quando a gente está aqui, nesse momento, nós estamos num processo de autocura. Só que durante a semana, quando a gente vai exercer o trabalho, a gente está na posição de terapeuta. Então, nesse momento aqui, a gente tem que deixar o julgamento lá na porta e vir e falar, eu estou vendo um papagaio. Pode, não interpreta, porque não vai fazer sentido para você. Não vai fazer sentido. Vai fazer sentido para quem está sendo o foco do tratamento. Entendeu? Então, largue o julgamento. Ah, porque eu acho que sou eu. O Otávio a vida inteira fica. Ah, eu não sei se sou eu, não sei se é o Flecheta. Interessa. Não interessa. O que interessa é o que foi falado. O que saiu da sua boca? Saiu uma mensagem X. É isso que vai ter que ser analisado. Se foi Flecheta, se foi Otávio, se foi outra pessoa que ele nem conhece, que pode aparecer. Entendeu? Então, não interessa. Interessa o conteúdo. Porque quando você põe a dúvida, você põe o julgamento, você abre a porta. Não está escrito lá, orai e vigiai? Vigiai o quê? Os pensamentos. Se eu pensar, será? Pronto, abri a porta. Então, anota. Aí você vai lá, poxa, essa é uma mensagem legal, vou copiar. Isso aqui não está prestando por enquanto. Pode ser que amanhã ela faça sentido. Aqui não serve para hoje. Entendeu? Não adianta você querer enfiar dentro do paciente, do consulente, seja lá quem for, uma conduta. Não. O que você está tentando? O que você está fazendo? O que não está dando certo? Faz ele pensar. Porque ele é um ser milenar também. A gente tem mania de achar que a gente sabe mais que os outros. Não sabe. Você estuda, estudo. Todo dia eu pergunto, todo dia eu estudo e todo dia eu não sei. Entendeu? Então, aquele ser que você pensa que você está tratando, ele pode saber muito mais que você. A sabedoria dele. Só que não veio à tona. E você, como terapeuta, a sua obrigação é despertar nele a pipoca latente. Entendeu? Sem ficar falando, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer. Não, não adianta, porque a pessoa sabe a realidade e ela nasceu plena. Deus pôs em cada um o poder de resolver a própria vida. Você não precisa. É a história da borboleta. A borboleta estava tentando sair do casulo, foi um lá com a tesourinha para cortar. O que aconteceu? A borboleta não voava. Ficou aleijada, porque aquele esforço dela sair do casulo era importante para a evolução dela. Então vamos parar de ditar regra. Cada um, a pessoa que está na sua frente é a que mais sabe da vida dela. A sua função enquanto terapeuta é despertar nela. Não julgar, sabe? Deixa para trás. Você, quando estiver participando, fale das suas coisas, fale do que você está vendo. Interpreta nada, larga para lá. Você fala tudo que está vendo.
Pode ser útil, pode ser inútil, eu posso jogar tudo fora. Interessa. Quanto mais você conseguir sair do seu ego, deixa o ego lá em casa. Entendeu? Quanto mais você conseguir, mais você vai ser útil. Ser terapeuta não é você ditar a regra, é você ser útil. Você fala, às vezes, uma palavra ou faz uma pergunta, a pessoa, nossa, pronto, saquei. Entendeu? Ela já resolve a vida dela. Agora, se ficar, não, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, não, não vai adiantar, porque aquele ser é a borboleta. Ele sabe como ele tem que agir. Só que ele não tá indeciso, ele está em decisão, em processo de decisão, está pensando, certo? Então, foi isso que eu quis vir aqui falar para vocês. Ter cuidado, duas coisas, não julgar e ter cuidado com o assédio das trevas. Porque nós estamos no momento que foi dada a oportunidade daqueles que ficaram 1000 anos sem reencarnar, de vir agora e tá tendo a chance, porque eles também são pipoca, eles também são filhos de Deus. Então está sendo dada a oportunidade. Vamos ajudar, mas a gente não pode abrir o peito. Vamos ajudar, mas pô, leite à prova de bala, você entendeu? Não é você de peito aberto, não, eu vou ajudar. Não, você vai ajudar, mas sabendo com quem você está lidando. Sabendo com quem você está lidando. E quando abrir a caixa preta, as histórias, quis abrir, a gente tem livre-arbítrio. Nós estamos aqui abrindo caixas pretas, certo? Então nós temos que ter, primeiro, a responsabilidade e a pessoa também ter a humildade de pedir ajuda. Se você foi pedir ajuda, tem que pedir mesmo, porque não é fácil. Nós estamos fazendo um movimento que já está mais ligado ao futuro planeta do que a esse. Então, nós estamos dando um passinho arriscado, então a gente tem que tomar cuidado. Para quê? Para não atrapalhar a evolução da vida de agora, que temos responsabilidade com ela.